Olá, amigos. Espero que estejam aí desfrutando aí dos nossos estudos. Qualquer dúvida, por favor, me passem um e-mail, né? Procuro ficar sempre à disposição de vocês. Hoje vamos falar sobre contrato de mandato. Só que antes de entrar em mandato, eu estava revendo aí o finalzinho da aula passada e eu comentei o parágrafo único do 649. Talvez eu tenha passado uma falsa impressão para vocês de que não é possível existir excludente da responsabilidade dos donos das pousadas, hospedagens. Lembra do parágrafo único, né? O dono da pousada, o dono do hotel, ele vai responder pelos furtos ou roubos causados pelos seus funcionários. Então o legislador presume aí que ele agiu com culpa em eligendo. E aí eu falei para vocês que nessa situação há uma presunção, o que significa dizer que o dono da pousada, num primeiro momento, não cabe alegar essa alegativa de exclusão da responsabilidade. Mas o 650 aduz que o dono da pousada, do hotel, ele poderá sim excluir a responsabilidade em provando que o fato era inevitável, né? O que existe aí, na verdade, é uma inversão do ônus aí, há uma presunção de culpa em eligendo nessas situações, ok? Só fazendo essa retificação aí do comentário da parte final da aula passada. Muito bem, hoje contrato de mandato, pessoal. Contrato de mandato, ele vem na etimologia da palavra de manundare, né? Ou seja, dar as mãos, onde você firma um determinado contrato, ou então mandato também vem de mandare, então de uma pessoa que manda a outra fazer alguns atos ou praticar alguns interesses. Não confundir, num primeiro momento, mandato com mandado, né? Mandado é é o mando realmente, né? É a ordem judicial, onde geralmente o juiz passa ao seu oficial de justiça para que ele faça, para que ele cumpra alguma determinação judicial. Então eu tenho um mandado judicial. Não confundir com mandato, né? Mandato é quando alguém recebe poderes para praticar atos ou administrar interesses em nome de uma outra pessoa. Então, o contrato de mandato, o meu vereador, o meu deputado, o meu senador, que possui um mandato, né? Ou seja, eles têm poder para falar em nome de todas as pessoas que votaram neles, etc. Eu poderia conceituar o mandato como sendo, tenho aí as partes mandante e mandatário, né? Então eu poderia conceituar como sendo o contrato em que o mandante, em que uma das partes, ela transfere poderes para o mandatário, para que este mandatário, em nome do mandante, pratique atos ou administre interesses, né? O legislador vai mais além, dizendo assim, a procuração é o instrumento do mandato. Então, pessoal, não confundir num primeiro momento mandato com procuração. O mandato é o contrato pelo qual o mandante transfere poderes ao mandatário para que este, por sua vez, e em nome do mandante, pratique atos ou administre interesses. Se é contrato, eu preciso de duas declarações da vontade. Vontade do mandante, vontade do mandatário que aceita os poderes que lhe foram entregues. A procuração é o instrumento do mandato. Então, a procuração é o instrumento onde constam quais são os poderes que o mandante, por sua vez, outorgou ao mandatário. A procuração, então, pessoal, é uma declaração unilateral da vontade. Mandato é um negócio jurídico bilateral, é contrato. Procuração é um negócio jurídico unilateral, é uma declaração unilateral da vontade. Eu chego em casa agora, coloco no meu computador, escrevo procuração, coloco o meu nome, outorgado o nome do meu amigo, poderes, por exemplo, fazer a minha inscrição no concurso público. Datei, imprimi, claro, assinei, a procuração já existe. Mas eu ainda não tenho contrato de mandato, porque o meu amigo ainda não aceitou os poderes. Eu já tenho a procuração, mas ainda não tenho o mandato. Não confundir também mandato, procuração com representação. Se o mandato é o contrato, a procuração é a declaração unilateral da vontade, a representação é esse instituto jurídico que permite que uma pessoa fale em nome de outrem. Olha como é que o mandato é perigoso, né? O mandato autoriza que uma outra pessoa fale em nome de uma outra, ou seja, o mandatário fala em nome do mandante
E aí, pessoal, poucos são os atos em que eu não posso fazer através de um contrato de mandato. Somente aqueles atos personalíssimos é que eu não poderia fazer através de uma procuração. Até casamento é possível fazer por procuração. Logicamente que essa procuração, ela precisa ser dada por instrumento público, ela deve ser específica e ela tem validade só de 90 dias. Mas é possível haver casamento por procuração, né? Então, somente, por exemplo, fazer prova num concurso público, é claro que eu não posso fazer através de mandato, né? Prestar serviço militar, exercer a minha profissão, exercer um cargo público, por exemplo, essas situações você não pode fazer através de mandato. Mas, salvo essas poucas exceções, num primeiro momento, o contrato de mandato, todos os negócios jurídicos admitem representação. Tá, então a representação, falava eu, é essa ideia de que alguém fala em nome de outrem. Não confundir isso com o mandato. Existe representação sem mandato, por exemplo? Claro que sim. A representação pode ser legal. Os pais representam os filhos menores, né? Os absolutamente incapazes são representados por uma outra pessoa. Então eu tenho aí a possibilidade de algumas pessoas falarem em nome dos absolutamente incapazes. Tenho aí a representação. E não há contrato de mandato. E se eu perguntasse para vocês assim, seria possível haver agora mandato sem representação? Num primeiro momento parece que não, né? A doutrina até diverge um pouco. Alguns autores mais clássicos, o professor Caio Mário da Silva Pereira, entende que não. É claro que para que haja mandato tem que haver a representação. Porque o contrato é exatamente esse contrato, o mandato é exatamente esse contrato que alguém fala em nome de outrem, não é? Mas é possível sim haver mandato sem representação. É uma situação rara. Quando eu estiver diante da procuração em causa própria. Ora, o que é a procuração em causa própria? A procuração em causa própria é quando alguém ainda precisa falar em nome de um terceiro, mas quando ele pratica os atos, ele já pratica no interesse próprio e não de um terceiro. Imaginem que uma determinada pessoa adquiriu um imóvel, geralmente são imóveis nos bairros mais periféricos, talvez imóveis em que ainda não são sequer matriculados, mas imagina que eu adquiri um imóvel qualquer e a pessoa que me vendeu diz assim, olha, na verdade eu moro aqui há muito tempo, eu sou proprietário, mas eu não tenho nenhum título ainda de propriedade. Então eu vou lhe transferir a posse que eu tenho, que eu possuo, através de uma procuração. E aí aquela pessoa, eu pago o preço do imóvel e a pessoa me transfere a propriedade, talvez a propriedade de fato, né, pessoal? Propriedade de direito só vai ser transferido com registro. Mas ela me deu uma procuração. E aí, com esta procuração, eu poderei fazer a escritura pública e providenciar o registro transferindo a propriedade. Eu terei um direito potestativo. Eu vou transferir a propriedade no momento em que eu quiser, por exemplo. Só que eu não tenho dinheiro para fazer isso agora, eu fiquei com a procuração daquela pessoa. Só que eu já paguei o preço integral. Então, apesar de eu ter a procuração, é como se o imóvel já fosse meu, né? Não é porque não houve o registro. Não é de direito, mas é de fato. Então, toda transação que eu vou fazer com aquele imóvel, eu preciso da procuração. Porque eu vou estar falando em nome do proprietário. Só que como eu já paguei o preço, eu não preciso da autorização do proprietário. Eu não vou procurá-lo para saber, olha, eu posso alugar o imóvel? Aquele imóvel que eu comprei, será que eu posso vender? Será que eu posso doar? Não, eu vou fazer tudo e vou atuar em causa própria. E a procuração em causa própria seria um contrato de mandato sem a representação. É estranho, né? Porque, na verdade, eu preciso da procuração, mas eu já estou praticando os atos em nome próprio. Apesar de precisar da procuração, porque ainda falo em nome daquele proprietário. Então, a ideia é não confundir mandato com procuração. Mandato é contrato, procuração é declaração unilateral da vontade. E não confundir também mandato com representação. Representação é o instituto pelo qual alguém fala em nome de outrem. É possível existir representação sem mandato, isso é claro, e é possível que às vezes também haja mandato sem representação, seria o caso da procuração em causa própria, que não é uma situação muito frequente, muito rotineira. Muito bem, o mandato então, que é este contrato em que uma pessoa chamada mandante outorga poderes para uma outra, que é mandatário,
possa, em nome do mandante, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Como ficaria, pessoal, a classificação do contrato de mandato? Então vamos aí novamente ao quadro. Estamos falando, portanto, sobre mandato, onde as partes serão mandante e mandatário, não é? Bom, a primeira pergunta seria, será o mandato um contrato bilateral ou unilateral? Ou seja, será que o mandante tem obrigações? Será que o mandatário tem algumas obrigações? E aí eu pergunto, quais seriam as obrigações do mandante aí no caso? Vocês devem pensar assim, bom, as obrigações do mandante seriam cumprir com as obrigações do contrato que o mandatário fez em seu nome. Sim, mas aí não seria obrigação do mandante. Seria a obrigação daquele contratante. Então, por exemplo, se eu outorguei poder para que o meu amigo vendesse o meu carro, aí ele vendeu. Qual é a obrigação que eu tenho? Entregar o carro. Mas entregar o carro não é uma obrigação que surgiu do mandato. Ela surgiu do contrato de compra e venda, que o mandatário fez em meu nome, né? Então, vejam vocês, mandatário, por sua vez, tem obrigação? Ah, o mandatário sim. O mandatário tem que ser zeloso, né, nos interesses do mandante, ele deve ser fiel às instruções que recebeu. Então, o mandatário tem algumas obrigações, mandante não tem. Ah, professor Perazzo, mas será que o mandante, ele também não vai, por exemplo, remunerar o mandatário quando isso for possível? Ah, é verdade. Se o contrato for remunerado, a obrigação do mandante é pagar o preço agora. Mas o legislador trabalha com o mandato gratuito. Tá, mas mesmo sendo o contrato gratuito, se o mandatário tiver algumas despesas extras para a realização dos atos, ele não vai cobrar isso do mandante? Vai. Mas esta cobrança não será específica do contrato de mandato. A gente viu isso em contrato de depósito, lembram? Então, a rigor, o mandante, num primeiro momento, não tem obrigação. Somente terá obrigação se o mandato for remunerado. Isso faz com que o mandato, vou aqui ao quadro, o mandato seja um contrato unilateral. Unilateral. Vou colocar aqui, olha, se for remunerado, aí passará a ser bilateral. Bilateral. Muito bem, unilateral, por sua vez, gratuito em regra, né? Porque só uma das partes tem vantagem, gratuito ou benéfico. Gratuito ou benéfico. Mandato é contrato consensual, se aperfeiçoa com o mero acordo de vontades, né? Não é contrato real, e por sua vez é contrato não solene. Não solene, ou seja, não há nenhuma formalidade que seja da substância desse contrato para o requisito de validade do contrato de mandato. Muitos se perguntam assim, mas como é não solene? A procuração não deve ser por escrito? E aí, pasmem, hein, pessoal? O contrato de mandato, e o mandato geralmente é verbal, né? Ele se instrumentaliza até pela procuração, é verdade. Talvez ele se instrumentalize pelo contrato de prestação de serviços que há adrede ao contrato de mandato. Mas o contrato de mandato, na maioria das vezes, é verbal. E o legislador ainda permite que até mesmo a procuração me seja verbal. E aí fica meio estranho, porque ninguém vai contratar com a outra parte, acreditando que ele tem poderes, mas se a outra parte não apresentar os poderes. Mas o fato é que é possível que até mesmo a procuração seja verbal. Deixa eu fazer aqui um rápido parênteses que eu me lembrei agora. Não confundir mandato com gestão de negócios, hein, pessoal? Gestão de negócios é declaração unilateral da vontade. Mandato é contrato. Então, a gestão de negócios, ela se dará quando uma determinada pessoa, por um motivo qualquer, desaparece e eu começo a administrar os negócios dela, sem ter procuração para tanto, sem ter poderes para tanto. Mas aí se eu, se eu angariei rendimento, lucro àquela pessoa, eu vou cobrar agora os gastos que eu tive. Então, gestão de negócios seria, por exemplo,
o meu vizinho desapareceu. Passou 5 dias, 6, uma semana, um mês fora, e aí eu vendo que ele desapareceu, ele não comunicou nada a ninguém, mas eu, porque sou amigo dele, eu pedi que o jardineiro também cuidasse do jardim. Chegou uma conta lá que eu vi que era urgente, aí eu mesmo fui, me antecipei e paguei a conta dele. Eu não tenho procuração, eu não estou falando em nome dele, mas em virtude da nossa amizade eu estou gerindo os seus negócios. E aí quando ele retorna eu vou cobrar, porque estava de boa fé, eu vou cobrar os gastos que eu tive. Isso é gestão de negócio. A doutrina dá outro exemplo que é assim, 2 amigos que estão viajando, uma viagem ao exterior, por exemplo, e um deles falece na viagem. E aí aquele amigo providencia a compra do caixão, providencia o traslado do corpo, etc. E teve gastos. Vai cobrar depois da família do morto, né, do decujus. Mas ele não tinha procuração para falar em nome da família, mas ele praticou gestão de negócios. Então, gestão de negócios é declaração unilateral. Mandato é contrato. Tá, eu falava da procuração, que o legislador admite que o contrato de mandato possa ser verbal e admite que até mesmo a procuração possa ser verbal. Agora, vejam vocês, se o mandato é feito para a realização de um negócio jurídico e este negócio jurídico exige uma solenidade, aí o contrato de mandato passa a ser solene. Exemplo, se eu quero outorgar uma procuração para que alguém possa comprar um imóvel em meu nome, imóvel este acima de 30 salários mínimos, que se exige escritura pública, aí eu preciso fazer a procuração através de um instrumento público também. Então, nessa situação, o mandato vai acompanhar o contrato ou o negócio jurídico principal. Se o negócio jurídico principal for solene, aí o meu contrato de mandato passa a ser solene também. Então, em regra, ele é não solene. E o professor Caio Mário ainda diz o seguinte, que o contrato de mandato, ele tem uma característica que os outros contratos não possuem. Ele é um contrato preparatório. Vou colocar aqui no quadro, olha. Mandato na classificação, ele também será um contrato preparatório. Por que preparatório? Porque ele existe para que o mandatário realize outros negócios em nome do mandante. Contrato de mandato, ele não existe por si só. Eu não vou dar poder para você para não fazer nada. Eu vou dar poder para você para que você possa me representar na realização de um determinado negócio jurídico, né? Eu disse a vocês que mandato é um contrato perigoso porque o mandatário pode agir em desacordo com as instruções, mas se ele age dentro dos poderes, obriga o mandante, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma procuração para que um amigo meu possa administrar o imóvel que eu possuo lá em Minas Gerais, por exemplo, lá em Belo Horizonte, né? Um abraço carinhoso aí aos meus conterrâneos, aos meus amigos mineiros. Então, eu estou fazendo uma procuração para que um colega meu possa administrar o meu imóvel. Eu combino com ele que essa procuração vai servir para que ele possa alugar o meu imóvel, por exemplo. Só que eu coloco na procuração os poderes específicos dizendo que ele poderá alugar, vender, doar, fazer garantia real, etc. Enfim, coloco vários poderes. E quando eu sou questionado, eu digo assim, não, eu colocando vários aqui, porque se porventura acontecer alguma coisa, pelo menos a procuração já serve para tudo. Mas saiba de antemão que eu quero só que você alugue o imóvel e eu vou lhe pagar uma quantia X por mês, por exemplo, por esse serviço. Acontece que o mandatário recebeu a procuração e doou o imóvel, deu de presente para um outro amigo que ele tinha. Pergunto, será que eu, que fui lesado pelo mandatário, será que eu sou obrigado a efetivamente cumprir a doação? Eu sou, pessoal. E sou porque a procuração que eu outorguei dava poderes para doar também. Podendo vender, doar, alugar, firmar compromisso, transigir, receber quitação, enfim, por aí vai. Então vejam vocês que o contrato de mandato ele se torna perigoso na medida em que o mandatário, mesmo agindo em contradição às instruções, se ele age dentro dos poderes, ele acaba vinculando, obrigando o mandante. Muita atenção a este contrato, né? Ele é um contrato tão perigoso que o próprio legislador diminui um pouquinho os poderes
que tem o mandatário. Então, vou colocar aqui os poderes na procuração. Vou voltar aqui para o quadro. Vou apagar aqui essa classificação que a gente já viu, né? Olha só. A procuração, que é esse instrumento do mandato, o mandante, por sua vez, então, outorga alguns poderes, né? Esta procuração, diz a lei, que ela pode ser uma procuração geral ou uma procuração especial. Só que eu quero que vocês não confundam procuração geral e procuração especial com a procuração com poderes gerais e a procuração com poderes especiais. Não confundir, hein, pessoal? Olha só. A procuração será geral ou especial, dependendo de a procuração ser específica para alguns negócios ou para todos os negócios que eu possuo. Então, quando eu faço uma procuração geral, eu estou dizendo que o mandatário me representará em todos os negócios que eu tenho. Imagina que eu sou comerciante. Eu tenho uma rede de farmácias, tenho uma rede de padarias também. Se eu dou uma procuração geral, eu estou dando poder para que o mandatário atue tanto na minha rede de farmácia como na minha rede de padarias. Eu estou dando poderes gerais. A procuração é geral. Desculpa, poderes gerais não. A procuração é geral, perdão. Agora, se eu faço uma procuração especial, significa dizer que o mandatário vai atuar somente em um determinado ramo da minha atividade. Então, eu faço uma procuração especial para que essa pessoa me represente nas minhas padarias que eu possuo, mas não na minha rede de farmácias, por exemplo, né? Procuração especial. Geral, a todos os negócios do mandante, especial a determinados negócios do mandante. Agora, não confundir procuração geral com procuração especial com a procuração com poderes gerais e a procuração com poderes especiais. A procuração com poderes gerais é quando eu dou amplos poderes para o mandatário, né? Então, eu não estou discriminando quais são os poderes que eu quero transferir para o mandatário, com poderes gerais. A procuração com poderes especiais, específicos, eu vou estar delimitando quais são os poderes que eu estou outorgando. Então, eu digo assim, somente para vender, somente para alugar ou vender. Eu estou especificando quais são os poderes. Bom, esta procuração em tese com poderes gerais, ela daria muitos poderes ao mandatário, né? Porque com poderes gerais significa que ele em tese poderia fazer tudo, e aí o legislador ele delimita. A procuração com poderes gerais, ela só é capaz de transferir poderes de mera administração. Então, se eu quero vender, eu tenho que fazer procuração com poder especial. Se eu quero alugar, no entanto. Se eu quero doar, se eu quero, por exemplo, dar quitação, enfim, todos esses poderes exigem poder especial. Agora, os poderes gerais são aqueles de mera administração. Vou colocar só aqui no quadro assim, olha. Procuração com poderes gerais são aqueles de mera administração. Então, vejam vocês que eu posso ter, por exemplo, uma procuração geral, por sua vez, com poderes especiais. Eu estou dando uma procuração para uma determinada pessoa me representar em todos os meus negócios, mas só podendo praticar alguns atos. Eu posso ter uma procuração especial, por sua vez, também com poderes especiais. Posso ter uma procuração especial com poderes gerais, por exemplo, né? Então, não se confunde procuração geral daquela com poderes gerais, nem a procuração especial daquela com poderes especiais, né? Algumas procurações, algumas espécies de procuração, elas são mais frequentes, né? Se eu faço uma procuração para uma determinada pessoa me representar nos meus negócios, eu digo que a procuração é ad negotia. Se eu faço uma procuração para que uma determinada pessoa
me represente judicialmente, eu estou fazendo uma procuração ad judicia, por exemplo, né? Então, vou botar aqui no quadro, aqui, olha, só alguns termos que eventualmente a gente vai ver, né? Procuração pode ser ad negotia, para os negócios em geral, né? A procuração, se eu estou fazendo para o foro em geral, ela é chamada ad judicia, né? Procuração que você passa para o advogado lhe representar em juízo, procuração ad judicia. Tem um outro termo que é aquela procuração apud acta. Olha, o que é a procuração apud acta? É só para aquele ato específico, né? Geralmente a procuração apud acta, o réu, ele dá poder para o advogado representá-lo naquela audiência. Às vezes a procuração já sai até na ata de audiência, né? O réu que vai ser qualificado, etc., um processo criminal, representado neste ato pelo seu advogado que aceitou a incumbência, pronto, não precisou de uma procuração formal. Ok? Muito bem, olha só. Antes da gente entrar no estudo dos artigos, é claro, eu preciso lembrar para vocês que, uma vez outorgada a procuração, esse contrato de mandato é personalíssimo, é intuito personae, né? Apesar de eu não ter colocado na classificação, acrescentem aí por gentileza. Mandato é um contrato personalíssimo. Por quê? Porque eu estou outorgando poder para uma determinada pessoa, porque eu confio nesta pessoa. E eu não confio que essa pessoa, por exemplo, possa transferir os poderes a um terceiro, né? Agora, haverá sim a possibilidade de transferir poderes a uma terceira pessoa. A isso eu dou o nome de subestabelecimento ou subestabelecimento. Então, vou aqui ao quadro, olha só. O subestabelecimento, ou com subestabelecimento, tanto faz. O subestabelecimento é essa possibilidade de o mandatário transferir os poderes que recebeu a uma terceira pessoa. Este subestabelecimento, ele pode ser com reserva de poderes. Primeiro, ou melhor, num primeiro momento, o subestabelecimento não é permitido, né, pessoal? Porque o contrato de mandato é intuito personae. Agora, pode ser que o mandante autorize o subestabelecimento. E aí o subestabelecimento pode ser com ou sem reserva de poderes. Opa, que eu errei aqui, peraí. Com ou sem, né? Opa. Me ajuda aqui, Hernani, botar aqui o... Voltar aqui com o lápis aqui para cá. Pronto. Com ou sem reserva de poderes. E não confundir esse subestabelecimento com ou sem reserva com um subestabelecimento geral ou parcial, né, pessoal? São coisas diferentes. Então, olha só. O subestabelecimento é esta possibilidade de o mandatário transferir os poderes que lhe foram entregues para uma terceira pessoa. Num primeiro momento, o subestabelecimento é vedado. Afinal de contas, o contrato de mandato é personalíssimo, é intuito personae. Mas quando é que pode haver o subestabelecimento? Quando a própria procuração o permitir. E em permitindo, o mandatário pode subestabelecer com ou sem reserva de poderes. Subestabelecimento com reserva de poderes significa dizer que o mandatário conserva os poderes e, ao mesmo tempo, transfere esses poderes ao terceiro. Quais? Todos. Então, eu tenho poder para vender, alugar, hipotecar. Se eu faço um subestabelecimento com reserva, é porque eu fico com esses poderes e, ao mesmo tempo, transfiro esses poderes a um terceiro. Então, tanto o mandatário quanto o terceiro ficam com os poderes que foram outorgados. Quando eu faço um subestabelecimento sem reserva de poderes, é porque eu estou abrindo mão dos poderes e transferindo-os para o terceiro. Então, a partir do subestabelecimento, eu já não posso mais falar em nome do mandante. Só quem fala em nome do mandante agora é o próprio mandatário. Não confundir o subestabelecimento geral ou parcial, né? Se eu tenho, por exemplo, o poder de vender,
alienar, vender, doar ou hipotecar, por exemplo, eu posso fazer um subestabelecimento parcial, onde eu pego somente o poder de alienar e transfiro para uma pessoa. Então, eu fico com o poder de vender e doar e transferir só o de hipotecar. Eu estou fazendo um subestabelecimento parcial. Não confundir isso com o subestabelecimento com reserva. Com reserva de poderes, eu conservo todos e, ao mesmo tempo, transfiro todos também. Ok? E, por sua vez, o subestabelecimento geral significa dizer que eu estou transferindo todos e não só alguns dos poderes. Vamos fazer um rápido intervalozinho aqui, a gente volta discutindo sobre o contrato de mandato. Um abraço.